Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais um programa de semana. É um programa que traz tudo que marcou a semana, notícia política, social, assim como em outros setores. Nós não vamos fazer diferente hoje, estou aqui com o meu comentarista principal, e desde já, com as boas-vindas e saúde, vamos para a discussão com Sintam-se cumprimentados, caros internautas. Bom, a disposição é boa, graças a Deus também, conforme a você, estou bem, na graça de Deus. Obrigado, João. Obrigado também assim, que está deste lado. Esperamos que tenha uma saúde, que esteja numa saúde boa, com uma saúde ideal. E vamos ao nosso programa. E hoje temos dois temas de debate, que é, o meu tema tem a ver exatamente com o moral, com a destas, e leva à paralisação de aulas das escolas do país. E também vamos dar uma análise na tentativa de instalação de uma nova data dos valores nacionais, valores coordenados. Então, antes mesmo de começarmos o nosso debate, nós temos o Jair Portugal a apresentar aquilo que é o concreto Bom, para o dia de hoje, trago como ponto prévio uma notícia bastante importante que nós vimos no setor da saúde, concretamente no Hospital Central de Climane, na qual um certo paciente que vivia com um tumor, diga-se, de 12 quilos, imagine, 12 quilos, não é? E que, graças a Deus e ao esforço do governo e o empenho também dos profissionais de saúde, foi possível ser removido na parte da bexiga do paciente, não é? Da paciente nesse caso. Então, isso traz uma mensagem muito importante, não é? Que quando os hospitais têm equipamento de ponta, não é? Os nossos profissionais de saúde estão altamente mesmo, preparados para garantir a saúde pública no país. Então, e desde já endereço mesmo gratidão profunda pelo esforço que aqueles profissionais fizeram para aquela paciente e, de modo particular, o esforço que o próprio governo fez para equipar aquele hospital. Que aquela situação que aconteceu no Hospital Central de Climane, que também se faça sentir nos restantes hospitais do país. Pois bem, é de saudar, é de provar, e de facto é uma questão que nós na conta, podemos ter uma assistência médica sem precisar de atravessar fronteiras, desde que o nosso governo tenha esse investimento, que também os nossos profissionais tenham capacidade. Então, parabéns ao Hospital Central de Climane, um hospital que eu bem conheço, um hospital que tem feito tudo para salvar vidas, e de facto é uma iniciativa que dá para elogiar, que possa ser elogiada nos outros hospitais do país. Bom, vamos ao primeiro tema de debate, que tem a ver exatamente com a participação de aulas em algumas escolas do país. Algumas escolas paralisaram, temos algumas escolas secundárias que paralisaram as aulas, e em alguns outros estados também do país, os professores já vêm clamando pelo tratamento de paralisações. Afinal de contas, é que já calhar, depois do governo ter prometido, e até com datas, e agora os professores também voltam a executar. Qual é a postura que o governo deve tomar nesse ponto profissionais da educação? Olha, aqui talvez pode-se avançar a questão da comunicação. A comunicação nos obriga a repensar nos seus três elementos fundamentais. Estamos a falar do emissor, da própria mensagem e do receptor. E é preciso que haja uma cautela profunda por parte do emissor, a pessoa que emite a informação. E a própria informação, que é a mensagem, nesse caso, precisa que seja trabalhado a sério para que traga a fidelidade nos ouvidos do receptor da informação. Convido esses três elementos da comunicação, porque entendo eu que os problemas de comunicação podem ser calcanhar daqueles que traz essas paralisações por parte. A questão, agora estamos a falar de professores, mas a questão de horas extras não é simplesmente de professores. Também se faz sentir no Ministério de Saúde. Os profissionais de saúde também têm clamado a questão de horas extras. Então, eu penso que por parte do governo, não é? É necessário que antes
de comunicar que trabalha a mensagem. É preciso trabalhar a informação a fundo, ver se aquilo que nós vamos comunicar, de facto, tendo em conta a questão do timing, vai de acordo com aquilo que o receptor espera. Porque, olha, a partir do momento que você diz, a partir da próxima semana, nós vamos vamos pagar, não é? As horas extras. Então, quem recebe a informação, nesse caso, que é o profissional, seja da educação ou seja da saúde, ele começa, de alguma forma, não é? A traçar aquilo que são os seus planos. Então, quando a informação que foi avançada pelo emissor, nesse caso, que é o governo, não é? Que é o governo, de alguma forma deixa aquele profissional, seja de educação, seja de saúde, desconexo com a realidade. Começa a não confiar nos discursos que são produzidos ao nível do governo. E daí toma posição de reivindicar aquilo que lhe é de direito, porque são promessas, atrás de promessas, que de alguma forma acabam parecer, não é, um problema que existe de comunicação dentro do próprio governo. Agora, como nós sabemos, a questão do discurso, a questão do discurso deve ser ponderado. Qualquer discurso que você queira emitir para um determinado sujeito, é preciso que trabalhe a fundo antes de tirar. Ok, João, vamos lá. Temos informações que alguns já foram dadas algumas notícias aos distritos que talvez não fazer exatamente. O que terá falhado exatamente? A estratégia de comunicação ou a estratégia de Não, eu penso que é a estratégia de comunicação. Porque, olha, se o governo entende que não tinha capacidade de pagar as horas extras para todos aqueles que é de direito, não é? Ao mesmo tempo, deveria ter avançado. Por exemplo, desta vez nós vamos pagar o distrito de Milães, concretamente na escola YWZ, não é? Ou seja, vamos pagar a província YWC, para com que todas as pessoas fiquem em sintonia de acordo com a mensagem que está sendo tirada pelo porta-voz do ministro. Mas sucede que a informação não foi bem assim. Dizendo, até a próxima semana vai se pagar as horas extras. E depois, no fundo do túnel, começam a existir essas escolhas aleatórias, em que, não, parece que no distrito X, e mesmo dentro do próprio distrito, a orgânica Y, orgânica W. Então, essa forma de comunicação não é abonatório para uma convivência sã entre o Estado e os seus profissionais. Obrigado, João. Já ficar a estratégia de comunicação terá falhado por não consciencializar as pessoas que o pagamento seria de uma certa modalidade e as pessoas não podem se surpreender. E também aí o cara internauta pode deixar ficar a cabeça está em relação a este assunto. Vamos agora finalizar o segundo ponto, temos aqui e tem a ver exatamente com a tentativa de instaurar o dia 2 de março como dia de heróis nacionais. Que princípio terá se usado para esta data? O que tem a dizer? Bom, antes de pensar no prisma de princípios versus instauração, há aqui uma necessidade de perceber, afinal, o que é um herói. Não é? Depois vamos voltar a debater a crispação que existe entre a geração 8 de março e a geração 25 de setembro versus questões políticas em Moçambique. Olha, aqui há uma coisa muito profunda que nós precisamos refletir. Do ponto de vista geral, quem é herói, afinal? Herói é um cidadão de qualquer país, mas sendo Moçambique, bem, é um herói, é um cidadão moçambicano que tenha se dedicado a uma causa profunda, não é? Para questões da nação moçambicana. Diga-se nação, não do ponto de vista científico, entendendo-se que Moçambique estamos muito distantes de ser uma nação. Aliás, a história nos orienta a chamar Moçambique do Estado-nação e não nação-Estado. Agora, pensando nesse prisma, se for já visitar os escritos do Eduardo Chivamo Mongane, na sua obra Lutar por Moçambique, republicada em 1975, pode fazer casamento dessa obra com o livro do Eric Hobson,
o Hobsbawm, não é? O Eric Hobsbawm, ele escreve uma coisa muito importante que ele intitula A Era do Império, não é? Foi republicada por aí em 1990. Vais perceber que a ideia da nação, e eu repito, a ideia da nação surge concretamente com o período da luta de libertação contra o regime colonial. Agora, talvez seja nesse prisma que parece que em Moçambique o heroísmo está atrelado àqueles que tenham lutado para trazer a independência nacional. Mas há uma coisa de trás disso. Afinal, quem é herói? Pensando no conceito real de herói, que é aquele que que tenha feito uma coisa muito relevante ao nível nacional, que é fundamental, não é? É fundamental para o desenvolvimento, chamamos de Estado-nação, não é? Mas vamos considerar como se fosse nação. Porque é fundamental para o desenvolvimento da nação moçambicana. Esse deve ser considerado herói. Mas parece nós vivermos no prisma histórico, não é? De nação, como sendo aqueles que lutaram para a independência nacional de Moçambique. E atrás disso, lembre que a geração 8 de março cria-se por aí, 1977, primeiro como um centro ali que acomodava alguns estudantes, e chamou-se Centro 8 de Março, não é? Mas nos discursos do Armando Emílio Guebuza, ele tem um trechinho que ele escreve, ele fala muito profundamente que a questão de 8 de março não pode se limitar concretamente naqueles estudantes de 8 de março, não é? Mas deve ser a todos aqueles jovens, não é, que foram colocados em lugares estratégicos para o desenvolvimento do país. E pensando nesse prisma, cruzando os escritos de Eduardo Chivambo Mungane, assim como os escritos do Eric Hobson, vais perceber que traz uma crispação aqui. Olha, até hoje, os heróis nacionais que nós temos, todos eles resultam da luta de libertação nacional de Moçambique. Agora, será que essa geração de 1977, que é pós-independência, será que ainda não tivemos pessoas de alto gabarito que fizeram coisas tão importantes que não podem ser esquecidos ao nível nacional? Será? Verdade? Mas, além disso, há uma outra ideia a nível de Moçambique. A questão de pensar herói como uma pessoa ligada ao elitismo político, ao elitismo daqueles que estão na vanguarda do Estado moçambicano. Parece que se você não está muito ligado ao Estado moçambicano, por mais que faça coisas tão essenciais, você não é um herói. A título de exemplo, se nós pegarmos concretamente nos escritos, mesmo nos próprios escritos do Eduardo Chivambo Mungane, no seu livro Lutar por Moçambique, que foi republicada, e falo da nova versão de 95, não é? Mesmo cruzando com a obra do Hobson, do Eric Hobsbawm, não é? Que foi republicada em 1990, que fala de nação surge durante aquele período em que as pessoas pensaram em unir-se e lutar pela causa nacional. Faz perceber que há muitas figuras que estiveram lá. Na altura, nós falávamos da Frelimo não como partido político. Na altura, nós falávamos da Frelimo como um movimento de libertação nacional, que trazia tendência de libertar o país para que qualquer moçambicano tornasse livre, e isso que veio a se materializar. Mas há figuras de renome lá. Por que o próprio André Machangaíça até hoje não é herói nacional? Por que o Afonso Giacama não é herói nacional? Por que o Rias Simango não é herói nacional? Porque todos esses estiveram nesse período. Não é? Agora, eu penso aqui que há uma necessidade de uma reflexão profunda, quer por parte da geração 25 de setembro, que são eles que são detentores do heroísmo nacional em Moçambique, quer por parte da geração 8 de março de 1970 e passos subsequentes, também deve-se criar formas que se repense profundamente quem deve ser concretamente o herói nacional. Mas é uma coisa só. Veja aqui a referência de setembro e março, mas temos a questão aqui, de fundo, que é o dia 18 de março, que também é trazido aqui à tona também como sendo uma possível. Veja que o João falou aqui de geração 8 de março, mas nem com isso não se transformou em data de heróis. E temos aqui a questão de 18 de março, que agora é acha que é possível
olhando desse prisma? Olha, procedente ou não, eu evitei falar da questão de 18 de março, porque a pessoa que eles apregoam da questão de 18 de março puxa-se para a geração 8 de março, ele encaixa-se profundamente na questão de 8 de março. Agora, o que deve ser aqui percebido profundamente é que quer por parte daqueles que apregoam a questão de deveria se transferir a data para 18 de março e aqueles que também defendem, não é, chamamos a questão histórica, não é, de 3 de fevereiro como Dia dos Heróis Nacionais, quer de um lado, quer do outro. O importante que é necessário aqui é que haja uma conversa em torno de quem deve ser herói. É preciso que o herói seja despido de cores partidários. É preciso que o herói seja despido da questão de movimentos de luta de libertação nacional e ir-se a fundo naquilo que é o conceito de um herói. E olhando mesmo nesse prisma, Spamo, qual é o impacto social que essas propostas podem trazer? Já deixou ficar aqui que é necessário uma reflexão profunda sobre quem deve ser herói. Mas vamos lá olhar ao fundo. O que pode ser isso pode trazer? Olhando exatamente para o que chama de Estado-nação, porque sabemos que na verdade diríamos que são um conjunto de nações. E, na verdade, temos vários pensamentos, várias ideologias e com este pensamento que nos traz a necessidade de uma reflexão profunda, percebemos que aqui estamos diante de muitas nações. Que implicações isso pode trazer para a sociedade, para os jovens atuais e para quem não entende exatamente por quê e quem pode instalar ou instituir uma data terrorista? Olha, as questões políticas, filosóficas de Estado-nação ou nação-Estado são profundas do ponto de vista do olhar de todas as sociedades. Se nós queremos chamarmos a questão da nação-Estado, Estado-nação, faz perceber que a maioria das sociedades que primeiro há Estado para configurar-se a nação tem passado por vários desafios de unidade nacional. Agora, em relação à questão que me coloca, questões sociais, é só revisitar o censo geral de 2017, que é o último censo que nós tivemos aqui em Moçambique. Vais perceber que a maior parte da população moçambicana são os jovens. Por que eu volto aqui a chamar o censo de 2017? É para nós entendermos o risco de não considerar profundamente os heróis da geração de 8 de março. Olha, alguns aqui têm falado de anarquia, não anarquia. Mas é que pode não fazer sentido aqueles que é a maioria do país, não é? Entre aspas, parecer não ter espaço de alguma forma de serem considerados heróis, mesmo que eles façam o seu esforço. Mas eles devem viver a reboque da geração de 25 de setembro. Isso é uma utopia sistêmica. Sim, é uma utopia sistêmica e é preciso que seja repensado profundamente. E olha, aliado a isso, a estatística de 2017 avança que a maioria são jovens. Mas será que de todos esses jovens, que é a maioria nacional, não há pessoas de destaque que contribuíram profundamente e precisam de serem considerados heróis? Mas além disso, será que dentro dos partidos na oposição não há pessoas que contribuíram de forma profunda, que merecem ter estatuto de herói? Então nós, como sociedade moçambicana, temos que despir de cores partidários, temos que despir de questões conjunturais, sistêmicas de geração 25 de setembro, geração 8 de março, e estarmos unidos para nós prosperar como um Estado. Então, nesse caso, se o Ambo não aprovou a ideia de que tem que trocar a data, mas tem que pensar quem deve ser herói. Olha, quando há guerra numa casa, o importante não é o divórcio. O importante é que haja uma conversa profunda entre as duas partes. O que eu chamo aqui como importante é que se chame a geração 20. Volto a repetir esses dois conceitos. Não estou preocupado com 18 de março, porque eu sei o que está acontecendo aí. São questões de consideração, jovens, uma idade por aí, e isso não é de menor relevância. Mas o que é tão importante aqui é preciso que haja uma conversa profunda entre aqueles que têm o poder decisivo do Estado e os jovens, mas não só, dentro dos partidos políticos,
também é preciso que haja uma conversa profunda. Nós não podemos ter divergências de cores partidárias. Afinal de contas, nós, os partidos políticos, qual é o fim de um partido político? É a estabilidade nacional, é o bem-estar do povo. E aí, o que quer dizer? Cada partido político que vence as eleições, seja Renamo, seja Frelimo, seja UNAM, dentre outros partidos que o país tem, o que é essencial é criar a estabilidade nacional. E neste momento, é responsabilidade da Frelimo criar a estabilidade nacional. É preciso que reflita profundamente naquilo que são as opiniões que os jovens trazem e analisar e fazer um cruzamento com aquilo que são os ideais da geração 25 de setembro e daí trazer conclusões profícuas para o desenvolvimento da nação moçambicana. Pois bem, obrigado, João. É importante pensar e dialogar com os jovens, com as próprias forças vivas da sociedade. Oxalá que o acordo já ora assinado pelos partidos políticos, com o governo, produzem os efeitos sociáveis e que seja abrangente também a essas questões sociais que abrangem tudo que envolve os jovens, para que Moçambique seja verdadeiramente uma nação unida, na toma desse nosso desejo, para que possamos crescer como nação. E obrigado assim, caro internauta, também de explicar aqui pelo seu ponto de vista, temas em debate, estou fora aqui debatidos no programa de hoje, e esperamos acordar também tema na próxima ocasião, se Deus quiser. Nós somos a Família TV, conectamos milhões ao mundo. Até a próxima.